Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar para juntos estudarmos a palavra do Senhor a partir de agora. Estudo do livro de Números. O livro de Números é o quarto livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada e faz parte do conjunto de 5 escritos de Moisés, o Pentateuco. O livro de Números registra a história do povo de Israel durante os quase 40 anos de peregrinação pelo deserto. Em nosso idioma, o título do livro de Números deriva da Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, quando os livros da Bíblia hebraica foram traduzidos para o grego. Eles receberam títulos gregos. Nesse caso, o quarto livro do Pentateuco recebeu o título Aritimói, que significa números. Esse título designa simplesmente as contagens dos homens de guerra que são encontradas em algumas partes do livro. Está lá em Números capítulo 1, versículo 4 e Números capítulo 26. Já na Bíblia hebraica, o título mais comum para o livro é derivado da quinta palavra do texto hebraico do primeiro versículo, que pode ser traduzido como no deserto. Esse título é muito mais apropriado para indicar o conteúdo geral do livro. Outro título utilizado para designar o livro vem da introdução do texto hebraico. E ele falou, ou falou o Senhor. Uma referência ao conteúdo do livro como a verdadeira palavra de Deus para o povo de Israel. Autor, data e destinatários do livro de Números. É amplamente aceito que Moisés foi quem escreveu o livro de Números. Não apenas a tradição atribui a autoria a Moisés, mas o testemunho da própria Escritura confirma que ele é o escritor de todo o Pentateuco. Referências de alguns livros: Josué, capítulo 8, versículo 31, 2 Reis, capítulo 14, o versículo 6, Neemias, capítulo 8, versículo 1, Marcos, capítulo 12, versículo 26, João, capítulo 7, versículo 19. Além disso, o próprio livro de Números faz referência à obra de Moisés. Está lá em Números capítulo 33, o versículo 2, e Números capítulo 36, e o versículo 13. Mas o fato de Moisés ter sido o autor do livro de Números não significa que posteriormente algumas informações não possam ter sido acrescentadas no livro. Assim como outros livros bíblicos, o texto original do livro pode ter passado por atualizações gramaticais e de nomes de lugares para uma melhor compreensão da geografia da região tempos depois. Certamente, o livro de Números foi produzido no período final da vida de Moisés e da peregrinação dos israelitas antes da entrada em Canaã. Os estudiosos datam o livro por volta de 1406 a.C.
provavelmente o último ano da vida de Moisés. Os destinatários do livro de Números, obviamente, foram os próprios israelitas. Contudo, não se tratava da primeira geração do êxodo do Egito, mas da segunda geração de israelitas nascidas no deserto.